Para entendermos um pouquinho a origem do universo, temos que ter uma ideia do tamanho desse negócio aí. Então, algo que é muito interessante, nós sabemos que hoje, por exemplo, nós temos 8 planetas no Sistema Solar e 8 planetas anões. Aqui estão eles e devem ter mais 2 ou 3 sendo acrescentados nesses próximos meses, segundo a informação que nós temos. Então, o número de planetas anões está aumentando rapidamente. Daqui a pouco vai ter mais planeta anão do que os próprios planetas do Sistema Solar. Algo que é muito interessante que nós temos também, em termos de tamanho, se você parar para analisar, eu peguei um dos planetas anões, que é o Quaoar, já tem sido estudado há praticamente 5 anos, então a órbita dele está bem definida. Então, do Sol até Quaoar, são aproximadamente 6 bilhões e 400 milhões de quilômetros. Vamos colocar isso em termos práticos. Isso seria apenas 7/10 de 1/1000 de um ano-luz. Vamos colocar em termos mais práticos ainda. Para ir do Sol até Quaoar, viajando-se com uma espaçonave à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, demoraria 5 horas e 55 minutos para você percorrer essa distância. De ônibus espacial a 25 mil quilômetros por hora, demoraria 29 anos só de ida, mas 29 anos de volta seria a viagem da sua vida. Literalmente, sobraria muito tempo para outra coisa. Ou seja, dá para entender por que a gente não manda astronauta para lá e para cá com essa facilidade. Se fosse possível percorrer essa mesma distância usando um avião supersônico tipo do Concórdia, mais ou menos 2.200 km por hora, demoraria 332 anos só de ida. Isso para percorrer o quê? 7/10 de 1/1000 de um ano-luz. Se a gente pudesse ir com um avião convencional, a 800 km por hora mais ou menos, seriam 913 anos. Para aqueles que são fissurados com Fórmula 1 como eu, a 300 km por hora, nada mais do que 2.434 anos para você percorrer a mesma distância. E se você desejar ir com seu carro a 100 km por hora, sem pedágio e sem lombadas, demoraria aproximadamente 7.300 anos para você chegar lá. Eu gosto de brincar um pouquinho porque a física é uma área fascinante. Olha a pergunta que me fizeram e a resposta foi simples. Para ir de jegue, dá para ir também. Demoraria uns 2 milhões de anos caso ele não ficasse aperreado. Agora, o que é interessante sobre tudo isso? Dá para ter uma noção desse negócio? Tudo isso para percorrer o quê? 7/10 de 1/1000 de um ano-luz. A estrela mais próxima, Próxima Centauri, está aproximadamente 4,34 anos-luz de distância da gente. De ônibus espacial demoraria 18 mil anos para você chegar na estrela mais próxima. A galáxia mais próxima, galáxia de Andrômeda, ela está a aproximadamente 2,54 mil milhões de anos-luz da gente. Ou seja, viajando-se a velocidade da luz, demoraria 2,5 milhões de anos para você chegar lá. Isso na galáxia mais próxima. O universo conhecido, estima-se que ele tenha de 15 a 20 bilhões de anos-luz de raio. Dentro dele existem aproximadamente mais estrelas do que todos os grãos de areia de todas as praias de todos os desertos do nosso planeta. E a teoria do Big Bang diz que tudo isso começou num pequeno pontinho a 1 centímetro cúbico de diâmetro aproximadamente. Eu acho fascinante a proposta. Eu tenho que dizer para esse pessoal, grande a vossa fé. Porque realmente para colocar o universo inteirinho ali dentro, eu trabalho muito com a área de densidade de energia. Isso aqui é um absurdo, quando você pensa em qualquer coisa em termos de densidade de energia, ou seja lá o que for. Mas deixa-me dar um aspecto muito interessante, que eu estou apenas, isso aí eu trato no livro. Isso aqui vem do livro do Stephen Hawking, Universo numa Casca de Nós, na página 78. Ele coloca o Big Bang, daí ele coloca o desenvolvimento de tudo aquilo que aconteceu até hoje. Olha que coisa fascinante que ele coloca logo aqui no comecinho. Leis físicas desconhecidas. Então o Big Bang é científico, pelo menos ele é tratado como científico. Mas ele começa com leis físicas desconhecidas. Deixe-me dar alguns exemplos de leis físicas desconhecidas. Há cerca de mais ou menos uns 4.000 anos atrás, um povo saindo do Egito tinha que atravessar o mar. De um lado tinha o exército do faraó, do outro lado o mar, e o povo estava entalado ali no meio. O que aconteceu? Algo fascinante aconteceu. O mar se abriu, o povo passou no meio. Como? Leis físicas desconhecidas, obviamente. Outro fenômeno muito interessante que aconteceu também, tinha um certo cidadão que estava cortando uma árvore e de repente o machado dele caiu dentro d'água. E o machado afundou. Ele ficou desesperado porque o machado era emprestado e provavelmente não tinha dinheiro para comprar outro. Foi para um amigo dele e falou, meu amigo, o seguinte, meu machado caiu dentro d'água. Ele falou, não tem problema. Onde é que caiu? Caiu ali. Esse amigo dele me pega um galho e quebra um galho literalmente. Bate na água, o machado flutua. Eu conheço a lei do empuxo.
O que aconteceu? Leis físicas desconhecidas. Outro fenômeno muito interessante, num casamento, acabou o vinho. Daí a mãe de um certo convidado falou assim, não se preocupe que meu filho cuida disso. Então o filho dessa senhora, não disse da Nossa Senhora, disse dessa senhora, foi lá e fez algo muito interessante. Pediu para que se enchessem 6 talhas de água, um negócio desse tamanho, mais ou menos, cabendo cerca de 100 a 120 litros. Encheram de água, daí ele falou para os servos que estavam ali, falou, pode levar e manda servir. Eu, se eu fosse um deles, acho que eu colocaria o dedo lá dentro só para por via das dúvidas, porque eu pus água lá dentro, teria posto água lá dentro. É interessante, porque quando chegaram e mostraram essas talhas que originalmente tinham sido enchidas com água, o que havia ali dentro era vinho. Agora, a água é apenas hidrogênio e oxigênio, vinho tem carbono, tem nitrogênio, tem vários outros elementos químicos. O que aconteceu ali? Leis físicas desconhecidas. É interessante que o Big Bang começa com leis físicas desconhecidas, é chamado de científico, mas o Big Bang começa com milagre. Esse é o termo que nós conhecemos. Agora, isso não é dito. Agora, como uma teoria pode ser chamada de científica se ela começa com milagre? Por que o criacionismo é religioso se a proposta inicial é de um milagre? E por que o Big Bang é científico se a proposta original é um milagre? Teria que ser também religioso. Então, acho que é muito fácil nós tratarmos dessas questões, inclusive eu coloquei os 2 pontos bem simples ali para serem pensados. Algo que é muito interessante, que a gente discute muito com respeito ao Big Bang, é com respeito à idade do universo, que é mais ou menos a seguinte. Dentro da cosmologia evolucionista e a cosmologia criacionista, nós temos algo fascinante que tem sido estudado com a radiação de fundo, que é essa temperatura que tem sido encontrada de aproximadamente 3 kelvins no universo. Então, o universo lá fora, a temperatura média é 3 kelvins. Isso é mais ou menos a ideia de um corpo negro. O pessoal da física sabe do que eu estou falando. Não é buraco negro, é corpo negro, é outra coisa. Segundo a proposta naturalista, o universo teria começado com uma temperatura inicial de 10 elevado a 19 kelvins. Note que isso daí é uma pressuposição. E ele teria passado por um processo de resfriamento até 3 kelvins. Agora, para você fazer o cálculo da idade, quanto tempo teria se demorado, o que o pessoal mais usa é o modelo Lambda CDM. Nesse modelo Lambda CDM é o Lambda Cold Dark Matter. O cálculo feito sugere que o universo tem aproximadamente 13,7 bilhões de anos, mais ou menos 0,5% para cada lado. É fascinante sobre isso porque a condição inicial não é conhecida, é hipotético. Agora, como que você pode saber que o final nós medimos, são 3 kelvins. Agora, como saber o inicial? Como dizer que essa idade é absoluta se o padrão inicial, ou seja, se o valor da condição inicial é hipotético? Não somente isso, no modelo Lambda CDM, assume-se apenas que 4% de toda a matéria, de tudo aquilo que se conhece no universo, é matéria bariônica, ou seja, aquilo que a gente estuda em laboratório. Os outros 96% a gente não tem a menor ideia do que é. 73% é energia negra, que é praticamente parecido com magia negra, porque a gente também não sabe direito o que é isso, e os outros 23% estão relacionados com matéria escura e fria. Agora, para se chegar a uma idade, entre aspas, absoluta do universo de 3,7 bilhões de anos, colocou-se na equação 96% daquilo que ninguém sabe o que é, e mais uma condição inicial que ninguém sabe se é verdadeira. E assume-se que o universo tenha 3,7 bilhões de anos. Desculpa, mas a taxa de expansão que as pessoas observam hoje, poderia ter uma relação com isso? Vou tratar disso daqui a pouquinho. A gente vai chegar na taxa de expansão. Mas tem relação com isso para chegar a essa proporção? Também tem. Quando nós tratamos do aspecto do outro lado, da cosmologia criacionista, qual a proposta? E se o universo... Bom, antes de e se o universo, deixa-me colocar o seguinte. Eu, pessoalmente, pelo que eu entendo, parece que o universo foi criado pronto. Eu discuto isso um pouquinho no livro, algumas razões do porquê disso ao estudarmos galáxias e coisas desse sentido. O universo possui mais estrelas, como eu mencionei, do que todos os grãos de areia, de todas as praias e de todos os desertos do nosso planeta. Bom, o calor produzido por essas estrelas está indo para algum lugar. A pergunta é a seguinte: se nós começássemos com uma temperatura inicial de 0 Kelvin, lembra que no tempo Planck, 10 a menos 43 segundos, após o momento inicial da criação, a temperatura não seria mais 0. Porque 0 significa que tudo está parado. Agora, se deixássemos o tempo percorrer, começando com 0, quanto tempo teria sido necessário para que o universo aquecesse apenas 3 kelvins? Usando as mesmas equações e apenas retirando aqueles 96% de coisas desconhecidas. O universo não teria mais do que 13 mil anos. As equações são as mesmas, só mudou a condição inicial.
Eu acho muito interessante porque quando nós tratamos disso, as pessoas normalmente falam assim, não, mas o universo é antigo. Depende do que você considera antigo. Para mim, 10 mil anos é antigo. Depende do teu conceito de antigo. Eu não estou colocando uma data, estou dizendo que se pegarmos o mesmo estudo que tem sido feito, que produz esses 13,7 bilhões de anos, que tem sido assumidos como sendo absolutos, e não é verdade, porque tem uma condição inicial que nós não sabemos se é verdadeiro ou não, é assumido como sendo verdadeiro, é também pego 96% de coisas que nós não conhecemos, porque não são testadas em laboratório, que é a energia negra e matéria escura e fria. Isso ninguém viu, ninguém sabe o que é, ninguém sabe como funciona, nem se existe. Acredita-se que existe. Colocando tudo isso, você tem esses 13,7 bilhões. Mas se pegarmos aquilo que nós encontramos no laboratório, aquilo que tem sido medido, o universo estaria mais ou menos nessa faixa.